Salve galera, tudo bem? Sexta-feira, final de semana chegando, onde a galera tá mais motivada para iniciar os treinos. Vamos falar sobre a periodização, o tempo que a gente precisa para fazer uma preparação adequada de um atleta para uma prova de longa distância de triatlo, para um meio Ironman, para um Ironman. Fala de Ironman. Eu considero sempre o período de 5 a 6 meses o ideal para se fazer uma preparação para uma competição, uma prova como o Ironman, uma prova que envolve distâncias muito grandes, logísticas de treinamento complicadas, longos períodos fora de casa, negociações com familiares, negociações com trabalho, negociação com uma série de coisas, abdicação de uma série de prazeres para você chegar lá no final e você conseguir passar na linha de chegada dentro de um prazo estabelecido ou saudável, né? As pessoas determinam objetivos diferentes para elas quando elas resolvem fazer um Ironman. Eu falo de 5 a 6 meses de treinamento e coloco aí 3 semanas a mais. Então eu coloco entre 24 e 30 semanas, porque embora as pessoas não se deem muito conta disso, o treinador tem que levar em consideração, quando ele vai iniciar o trabalho de preparação com algum atleta, ele tem que levar primeiro em consideração se aquele atleta é um iniciante, se aquele atleta já fez uma prova de Ironman, se aquele atleta nunca competiu triatlon, se aquele atleta já tem experiência em competir provas de longa distância. Isso há de se considerar o tempo que esse atleta não compete nessas distâncias, o quanto ele vai precisar para voltar a um padrão de treinamento que ele já tinha anteriormente. A gente, quando faz o início de toda a preparação, ao menos eu exijo dos atletas que eles façam exames de ergospirometria em centros de alta performance, em laboratórios de fisiologia. Eu falei centro de alta performance porque é de um amigo aqui em Santos que a gente tem uma parceria, para a gente determinar o ponto de partida da preparação do atleta, porque uma vez realizado os testes de esforço, a gente fica sabendo os limiares 1 e 2, VO2, a condição clínica do rapaz, do atleta, como é que ele está naquele momento, né? Para ter um ponto de partida e não falar apenas para o cara, pedala aí 50 km ou pedala aí 60 km. Uma coisa que eu uso há mais de 20 anos, eu tenho visto muito em planilha de muita gente, Z1, Z2, né? Não sei de onde surgiu isso, mas eu já uso há muito tempo, então eu estou muito tranquilo nas minhas planilhas, porque não é algo que eu tenha roubado ou copiado de alguém. Enfim, então a gente precisa estabelecer isso, e além dos testes de laboratório, eu ainda faço 6 testes com os meus atletas. 3 testes de velocidade, que são testes de 100 metros de natação, testes de 1 km de bicicleta e testes de 1 km de bicicleta e testes de 1 km de corrida. E depois eu faço testes de 10% de cada modalidade para determinar os limiares de resistência: 400 metros nadando, 18 km de ciclismo e 4 km de corrida. Uma vez que eu faço esses testes, eu estabeleço os padrões de tempo que o atleta vai trabalhar dentro de cada percentual de frequência cardíaca estabelecido nos testes e nos testes de laboratório.
Esses 6 testes, junto com os testes de laboratório, são fundamentais para que a gente consiga estabelecer o padrão de treinamento no início e, invariavelmente, eu consigo determinar com muita proximidade os tempos. Acreditem, eu consigo determinar com muita proximidade, já acertei isso 5 vezes, os tempos do atleta numa prova de Ironman. Consigo. Os 2 últimos atletas que competiram Ironman comigo, um eu acertei com 3 minutos de diferença e o outro acertei com 12 minutos de diferença. Uma prova de 14 horas, 12 horas é muito próximo. Então é isso. Então o atleta tem que levar em consideração que, uma vez que realizado esses testes, a gente precisa às vezes de uma semana, 10 dias para realizar todos esses testes, e depois existe a elaboração do protocolo pelo laboratório, a gente precisa receber, e depois existe toda a preparação da periodização desse período de treinamento de tantas semanas, quantas vão ser. Então, eu às vezes preciso de uma semana para preparar toda a programação do atleta. Não apenas entregar uma planilha semanal para ele, vai fazendo aqui, que lá na frente a gente acerta o treino. Não, já precisa partir de um início com objetivos, porque a possibilidade, a linha entre o fracasso, a linha entre a queda da resistência do atleta, a linha entre a perda da manutenção da saúde dele treinando é muito grande. Então qualquer erro que a gente cometa em incremento de performance, incremento de intensidade, pode acarretar em queda de imunidade. O atleta pode ficar doente, às vezes ele pode ficar acamado uma semana, 10 dias, e isso a gente tem que colocar dentro de toda a programação esses períodos que podem acontecer de intempéries dentro do treinamento, para que ele não fique prejudicado no complemento de todas as planilhas, no complemento de toda a programação. Em suma é isso. Então, quando você for conversar com o treinador, leve sempre em consideração que o teu atleta, teu treinador, aliás, precisa de tempo para fazer toda a sua programação e não só te entregar uma planilha. Vai fazendo aí. A gente precisa ser muito transparente com o atleta, precisa mostrar tudo o que acontece para o atleta, para eles terem confiança em você, porque não é fácil treinar para o Ironman. As variáveis e a junção de todas as variáveis é muito complicada, são muito complicadas. Você, para ter uma ideia de que um atleta tenha que competir, nadar 3.800 metros, pedalar 180 km e correr uma maratona dentro de um dia, dentro de 17 horas, e com performance, preparar todos os treinamentos, levando-se em consideração família, trabalho, descanso, doença, diversão, uma série de coisas que as pessoas precisam dentro da rotina de vida delas, não é tão simples assim, é bastante difícil. Então valoriza o teu treinador, principalmente o teu treinador que leva a sério o seu treinamento, valoriza o quanto ele cobra de você para fazer isso, porque uma bicicleta custa 20 mil, uma roupa de borracha custa 4 mil, uma estadia em qualquer competição custa R$300 por dia, uma passagem de avião custa R$1.000, R$2.000, alimentação, suplementação. Você, atleta, você investe muito dinheiro na tua preparação, só que você é material humano e o teu treinador é material humano. Não desconsidere a possibilidade de remunerar bem aquela pessoa que está responsável para te levar para a linha de chegada com qualidade, com incremento e com certeza de que você vai chegar ali e vai fazer o seu melhor sem problemas, tá bom? Pensa nisso antes de negociar valores. Valeu? Até mais, até a próxima. É isso.